Fala, galerinha fera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Quem aí lembra qual é a história que nós começamos semana passada? De qual era a personagem? Falem aí. Ruth, isso mesmo, sobre a história de Ruth, que tem um livro separado para ela logo após Juízes, contando como foi a vida e quais os exemplos que Ruth traz para nós. Lembrando que Ruth não era do povo de Israel, Ruth era moabita, ou seja, de um país que era provavelmente inimigo do povo de Israel. Vamos lá relembrar e continuarmos a falar da história dessa personagem importante? Na semana passada, Tia Lídia falou que ia dividir a nossa história em duas, mas a tia decidiu dividir a história em 3 partes. Então hoje nós estamos na segunda parte. Para o nosso vídeo não ficar muito comprido e a gente acabar perdendo a graça com essa história, tá bem? Ruth, então, era moabita. Ela morava em Moabe, um país vizinho de Israel. E quando Israel estava passando por várias dificuldades no livro de Juízes, né? As histórias passadas a tia contou para vocês que eles estavam sofrendo perseguições e era um castigo de Deus por causa da desobediência. Então, naquela época, a família de Noemi foi para o país de Moabe, aonde Ruth morava. Lá nesse país, os seus 2 filhos, os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, casaram-se com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E aconteceu que tanto o esposo de Noemi como os 2 filhos morreram e ficaram 3 viúvas. Isso mesmo. Naquela época, as viúvas, as mulheres, não trabalhavam e era praticamente garantido que as viúvas passavam por necessidades. Então, Noemi decidiu voltar para a terra de Israel, para a cidade dela que se chamava Belém, porque lá ela tinha parentes, né? Parentes familiares, e esses familiares poderiam ajudá-la. No meio do caminho, Noemi falou para as suas 2 noras, Orfa e Ruth: voltem para o seu país, porque lá vocês vão poder se casar novamente e não vão precisar passar por dificuldades comigo. Elas não queriam, mas depois que Noemi insistiu, Orfa resolveu voltar para Moabe, mas Ruth não aceitou e citou aquele versículo que a tia falou para vocês semana passada para decorar. Vamos relembrar qual o versículo da semana passada com a tia? E o versículo é: e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16b. Esse mesmo. Então, nesse versículo, Ruth estava fazendo a escolha de não somente seguir a viagem com Noemi, mas também de aceitar o verdadeiro Deus. Você sabe algo legal para a gente aprender ali? Ela decidiu voltar e sabendo que ela poderia passar por dificuldades. Quando elas chegaram então em Belém, Noemi falou para Ruth: olha, vai em tal lugar e fica nessa propriedade no momento que eles estiverem colhendo o milho, as espigas de milho. Eles sempre deixam cair algumas espigas. Noemi estava dando esse conselho para Ruth porque elas iriam passar fome, então elas iam precisar da caridade das pessoas. Então Ruth foi buscar alimento nessas plantações. O que caía da colheita, Ruth pegava para levar para sua sogra. Peraí, por que Noemi não foi junto com Ruth? Porque Noemi já era o quê? Idosa. Noemi já tinha uma idade avançada e nós devemos cuidar dos nossos idosos. Nós temos avós, alguns de nós temos ainda bisavós. Ruth, sabendo que Noemi não tinha ninguém por ela, Ruth era a família dela e ela falou: eu vou cuidar da minha sogra. Então Ruth foi para essa fazenda. O nome do dono dessa fazenda era Boaz. Ele tinha uma fazenda muito grande.
Então Boaz ficou vendo aquela situação ali, né? Aquela mulher jovem pegando o resto da colheita de milho dos funcionários ali da fazenda dele, né? E ele ficou muito impressionado e quis saber o porquê. Vamos ver o que um dos empregados de Boaz respondeu para ele num versículo da Bíblia que o meu ajudante muito especial de hoje vai ler para vocês aí. Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ruth 2:6. Então, Boaz, muito impressionado, falou que ela não precisava se preocupar, que ela podia descansar um pouco, comer, beber água, depois ela voltava, né? E aí, logo que ela estava mais descansada e a barriguinha cheia, ela voltou para pegar lá o restante da colheita. E Boaz falou para os funcionários dele: deixa cair mais espiga para Ruth poder levar para casa dela e para a sogra dela, né? Então, no final daquela colheita, daquela tarde ali, Ruth já estava que não conseguia mais segurar o cesto de tantas espigas de milho. E ela chegou em casa então e falou para Ruth: olha, Boaz foi muito bom com a gente. E Noemi, na hora que escutou aquele nome, falou assim: Ruth, Boaz é meu parente. Ele pode se casar com você. Você nunca mais vai precisar de passar por dificuldade. A gente não vai passar mais fome. Eu vou te dar alguns conselhos de como você deve falar para Boaz sobre a obrigação dele. Algo também cultural que a tia vai falar para vocês agora é que naquela época, quando uma mulher ficava viúva e se tinha um parente que era solteiro, aquele parente era obrigado a casar com a viúva. No caso, então, se Boaz era solteiro da família de Noemi, Noemi era muito idosa, ele deveria se casar com Ruth. Mas quando Ruth falou isso para ele, ele falou: olha, Ruth, eu até gostaria de casar com você, mas você tem um parente mais próximo seu e ele é obrigado a casar com você. E aí, e agora? Ruth e Noemi estavam tão felizes porque Boaz foi bom para elas. Elas ficaram imensamente gratas a ele. E certamente Boaz ia ser um bom marido para Ruth e um bom genro para Noemi. Mas, e aí? Ela tinha esse outro parente. O que será que aconteceu? Essa é a parte que a tia vai contar na semana que vem. Tá bem? E o que a gente aprendeu com a lição de hoje? Nós aprendemos que Ruth e Boaz eram bondosos. Por que Ruth foi bondosa? Porque Ruth, mesmo não tendo obrigação, quis ficar perto da sua sogra, quis acompanhá-la até a volta para a terra dela e também a sustentá-la, porque Ruth que foi lá naquelas fazendas buscar alimento. Nós também devemos ser bondosos. Alguém tem uma ideia de como ser bondoso? Devemos ser bondosos quando vemos alguém que precisa de comida. Também podemos doar roupas e brinquedos em bom estado para aqueles que precisam, até mesmo na escola. Podemos dividir o nosso lanche com os coleguinhas que não têm. Eu quero fazer um desafio para vocês. Essa semana, vocês vão observar alguma atitude de bondade que vocês tiveram. E se você puder, peça para a mamãe gravar você no celular, assim, na horizontal, mandar para a tia, contando essa
atitude de bondade que você teve. E eu vou colocar na nossa próxima história, o final da história de Ruth. Então, não perca semana que vem. Um beijo e até mais! De tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. A vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha